trabalho com animais de experimentação, roedores, no campo da poluição atmosférica. A poluição atmosférica, seja ela por bactérias, material particulado, gases, o que seja, gera uma inflamação pulmonar e, eventualmente, até essas partículas, esses contaminantes, podem atravessar o pulmão, cair na corrente circulatória e atingir outros órgãos do organismo. A emissão dos motores a diesel, por exemplo, ela gera uma série de partículas de diferentes tamanhos e essas partículas, na realidade, elas acabam trazendo sobre elas, grudadas nelas, metais, vários metais, substâncias aromáticas, carbonetos aromáticos policíclicos, alguns deles são carcinogênicos também. E então nós inspiramos essas partículas, os agregados de partículas, como eu falei, de diferentes tamanhos, que se alojam ao longo do sistema respiratório. Em alguns casos, se o paciente procura o médico logo no início da doença, os tumores malignos têm cura, a inflamação pulmonar pode ser tratada, a asma, eventualmente, que decorre disso, pode ser tratada também. Agora, a exposição continuada por muito tempo a esses gases, substâncias tóxicas, acaba provocando, às vezes, lesões irreversíveis. Essas partículas são geralmente emitidas por uma grande cidade pela queima de combustível em caminhões, em ônibus. O diesel, por exemplo, é uma fonte muito grande de material particulado, mais do que carros ou outras fontes. Então, por exemplo, se for partícula de óxido de silício, mais comumente conhecida como sílica, ela vai gerar um ao longo de 20 anos, digamos, é uma doença insidiosa, ela vai devagarzinho, a pessoa não percebe, até que pode chegar a um ponto que o pulmão fica tão fibrosado que a pessoa não consegue mais trocar ar de forma adequada. Isso leva aí uns 20 anos para acontecer. São geralmente pessoas que, por exemplo, trabalham em pedreiras, trabalham jateando navios, trabalham com areia mesmo. Então, pedreiras, como eu já falei, minas, e essas pessoas ao longo dos anos vão respirando, e o pulmão vai endurecendo cada vez mais, e isso é um processo irreversível. Nós estamos fazendo pesquisas com a silicose, é o nome dessa doença, e no momento nós estamos usando células-tronco para tentar ver se conseguimos interromper o processo inflamatório e com isso gerar então uma situação de interrupção da inflamação e da doença inflamatória, da silicose. Como as células-tronco ainda são muita parte desconhecidas do uso das células-tronco, nós temos que usar animais porque, primeiro, eu consigo gerar, como eles são muito parecidos, isogênicos, eu consigo capturar células-tronco de um animal, usar em outro animal, sem muito problema, porque eles são parecidos, como eu falei, são chamados isogênicos. E, por outro lado, como eu falei também, eles têm um ciclo de vida muito rápido, então eu posso testar a célula-tronco agora, e daqui a 15 dias ver qual foi o resultado, ver se as células-tronco continuam lá ainda. É um processo mais acelerado do que se eu ficasse testando isso no ser humano, ainda numa fase experimental da pesquisa com célula-tronco. Eles têm um ciclo de vida bem mais curto que o ciclo humano. Um rato, um camundongo vive 2 anos, por exemplo. Então, 2 anos ele nasce e morre, tem todo o ciclo de vida dele. Nós podemos testar medicamentos anti-inflamatórios, novos ou mesmo antigos, com outras dosagens, e com isso tentar curar ou diminuir a lesão inflamatória causada por essas partículas e gases. É feita de forma que os animais não sofram, eu anestesio o animal, ele passa por processos de um bom tratamento antes, ele é limpo de qualquer doença, e eu somente uso o número de animais exatamente necessário para a minha pesquisa. Eu não uso animal à toa, eu tenho as minhas respostas com aquele número preciso de animais. Eu não poderia anestesiar um ser humano para ver e injetar célula-tronco num estágio, como eu falei, muito inicial da pesquisa, enquanto que eu, com o animal, tenho essas respostas de maneira que ele não sofra. O modelo animal é um modelo indispensável pelo seguinte:
Se eu trabalho com uma cultura de células, eu trabalho com um número X de células que estão numa placa artificialmente montada no meio, que eu conheço a quantidade de componentes no meio, a organização daquele meio, mas isso não é igual a trabalhar com o organismo inteiro. Então eu posso ter produções no organismo inteiro de hormônios, de respostas vegetativas do sistema nervoso, posso ter arcos reflexos gerando respostas à distância, coisa que eu não vou conseguir na cultura de célula, e eu também não posso expor um ser humano numa fase experimental inicial da pesquisa, nós chamamos de pré-clínica. Eu não posso trabalhar com um ser humano para testar se a célula tronco vai funcionar ou não vai funcionar. Então eu não posso nem trabalhar com o ser humano, porque seria altamente antiético fazer uma pesquisa desse tipo, como também não posso trabalhar com uma cultura de células que me fornece uma resposta limitada, não fornece a resposta do organismo inteiro. Então por isso nós trabalhamos com animais pequenos, de pequeno porte, que é sempre muito bem tratados, anestesiados, enfim, não sofrem nada, e com um ciclo de vida rápido, ou seja, tudo acontece neles muito rapidamente. E eu tenho então as minhas respostas num tempo muito satisfatório.